Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, é do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versos de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." A palavra de hoje, nós temos mais uma história de um cego. No Evangelho, são várias. Por um lado, essas histórias nos mostram a missão de Jesus acontecendo. Quando Jesus leu na sinagoga de Nazaré a passagem que falava sobre a sua missão, havia uma lista de sofredores: os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. Neles se veria claramente a realização de sua missão, a evangelização dos pobres, a libertação dos presos e oprimidos e a recuperação da vista dos cegos. Então, em todas as histórias de cura do Evangelho, vai se mostrando a obra redentora de Jesus acontecendo. É claro que você está entendendo que, mesmo essas curas e libertações acontecendo, elas significam muito mais. Elas demonstram a obra de Jesus, que não era exatamente curar as pessoas, mas restaurar a humanidade decaída pelo pecado, comunicando-lhes o amor de Deus. Essas histórias também nos dizem como as pessoas estão acolhendo a obra de Jesus em suas vidas. Então, trouxeram um cego a Jesus. Jesus o tomou pela mão e o levou para fora do povoado, cuspiu nos seus olhos, pôs as mãos sobre ele, e o cego disse que estava vendo os homens como árvores andando. Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele ficou vendo tudo. E Jesus o mandou para casa. Na semana passada, nós refletimos sobre a história do surdo-mudo. E a história de hoje tem traços dessa narração. Cuspir nos olhos do cego, pôr as mãos sobre os seus olhos, nos lembra o artesão do barro consertando a obra quebrada. A antiga narração da criação do homem falava do protótipo de barro que Deus fez e soprou nas suas narinas para lhe comunicar a vida. Então, a figura do cego também nos remete ao tema da fé, da adesão à pessoa de Jesus e ao anúncio do seu Evangelho. A narração dos milagres nos Evangelhos são catequeses sobre Jesus e o nosso encontro com Ele. É assim que podemos olhar para essa palavra, como uma catequese sobre a fé. As histórias de cegueira física no Evangelho são particularmente formas de falar da cegueira espiritual.
da resistência ou da incompreensão diante da pessoa de Jesus ou do projeto de Deus. Cegueira, nesse sentido, representa a falta de fé. E é muito interessante que esse cego não se curou de vez. A gente sempre fica esperando que a evangelização produza uma conversão radical, uma fé iluminada, mas a lição de hoje é que a fé também cresce, passa por etapas, vai amadurecendo. Jesus é sempre o mesmo. Ele nos evangeliza, nos restaura em nossas condições de pecadores. Num certo momento, nós começamos a ver, mas ainda meio confusamente. O cego já via, mas lhe parecia que os homens eram árvores andando. O serviço evangelizador de Jesus continuou. Daqui a pouco a sua visão já estava mais limpa e ele começou a ver tudo claramente. Então, pela evangelização, o Senhor vem ao nosso encontro. Nós, que somos gente desfiguradas pelo pecado. Num primeiro momento, os nossos olhos, antes cegos, começam a enxergar, mas ainda confusamente. É já a luz da fé em nós. É com a fé que acolhemos a obra de Deus em nosso favor, mas ainda de maneira muito imperfeita. A continuidade do serviço da evangelização vai nos conduzindo a ter uma fé cada vez mais forte, que nos leva a amar e a seguir Jesus, nosso Salvador, Salvador da humanidade decaída. Essa mesma fé é uma luz para compreendermos, com o olhar de Deus, a realidade ao nosso redor. Vemos melhor para nos conduzir melhor nesta vida. Vendo claramente o irmão caído na estrada, nos comprometemos com ele, como o bom samaritano.